Eu queria dar seguimento nessa palavra, não estou conseguindo, gente, sair desse tema. Os irmãos me perdoem, tá? O pastor está sem palavra ultimamente, né? Só está ministrando a mesma coisa. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 10. Eu quero continuar falando sobre as obras que falam por nós. Quem achou? Diga amém. Diz assim: E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele. João 10, 23. É só para ver se vocês estão ligados. Vamos lá de novo. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Fala comigo assim: as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Amados, na semana passada nós falamos um pouquinho aí sobre algumas coisas assim bem interessantes. Falamos que Deus, cara, ao longo da história, Ele sempre usou homens para que fossem seus representantes, amém? Desde que Adão foi criado, a Bíblia diz que Deus, quando criou Adão, Ele não somente criou um homem, cara, perfeito, não somente criou um homem que era muito inteligente, não somente criou um homem que tinha poder sobre todas as coisas, senão também criou um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem pudesse ser um representante dele aqui na Terra. Na semana passada nós falamos, cara, que Deus ele ama trabalhar com o poder da representatividade. Nós também falamos na semana passada, cara, que muitas vezes nós, quando não entendemos os momentos que nós passamos na nossa vida ou os momentos que estão à nossa volta, nós julgamos estes momentos como aqueles discípulos que chegaram para Jesus quando o cego de nascença estava lá. E os homens olharam para Jesus e fizeram a seguinte pergunta: Jesus, este homem ele é cego porque os seus pais pecaram ou porque ele pecou? Lembra? E Jesus dá uma palavra muito legal para eles. Ele fala assim: nem por um e nem pelo outro. Amém? Este homem nasceu dessa forma, este homem está dessa forma para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Lembra? E nós falamos que existem situações em nossas vidas que acontecem, cara, para que a glória de Deus venha a ser manifestada em nossas vidas. Amém? Às vezes você está lá na sua rua, tem alguém que está viciado em drogas, alguém que está perdido na prostituição, alguém que está perdido no mundo. E se você olhar com um olhar de religiosidade, você pode falar assim: cara, esse cara está dessa forma porque ele está colhendo o que plantou. Quem sabe você pode olhar e falar: cara, ele está nessa situação porque seus pais criaram ele muito mal, ou porque ele é um pecador, ou porque isso, ou porque aquilo. Cara, quem sabe sim. Mas quem sabe ele não está nessa situação para que a glória do Senhor seja manifestada através da sua vida nele. Amém? Para que um dia você chegue para ele e dê uma palavra, para que um dia você se torne um referencial na vida dele, ele saia dessa situação. E eu também falei na semana passada que é interessante, queridos, nós entendemos o tempo de Deus para nós. Amém? A pior coisa que tem é quando você perde o tempo das coisas. Quando você perde o start das coisas que Deus está fazendo. Quando você chega atrasado ou quando você se antecipa naquilo que Deus está fazendo. Isso é um problema. E nós precisamos entender o tempo de Deus. Amém? E existe uma palavra que fala que o tempo de Deus muitas vezes ele se chama para nós hoje. Amém? Fala comigo hoje. E eu falei na semana passada também que lembra quando Jesus chegou, o primeiro milagre de Jesus nas Escrituras foi a transformação de água em vinho. Só que eu também falei que por que a mãe de Jesus, cara, quando ela se deparou com aquele problema, ela falou: cara, tem alguém que pode resolver esse problema. Porque provavelmente Jesus já tinha feito algum milagre antes de transformar uma água em vinho. Então, quando nós olhamos diante dessa perspectiva, nós podemos entender que provavelmente Jesus, cara, não fez o primeiro milagre dele, transformando a água em vinho, mas sim, ele já tinha operado alguns milagres antes.
Por isso a sua mãe falou, cara, deixa com ele que ele vai resolver o problema de vocês. Amém? Só que interessante que antes de fazer esse milagre, Jesus olha para a mãe dele, quando a mãe dele chega apresentando esse problema, ele fala o que para ela? Mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Só que embora Jesus tenha falado que a hora dele não chegou, cara, porque ele estava falando uma perspectiva de que o propósito de Deus de pregar o evangelho ainda não tinha chego para ele, mas ele foi lá e fez o milagre. Amém? Ele foi lá e se deixou ser usado por Deus para abençoar aquele lugar, aquele ambiente. Cara, então muitas vezes nós falamos assim, pastor, mas o meu tempo ainda não chegou. A promessa que Deus tem para mim é para 2020, né? A irmãzinha do Coque falou para mim que em 2040, né, eu vou começar o meu ministério. Olha para quem está lá e fala assim, não, querido. Use o tempo que se chame hoje, fala para ela. Cara, começa hoje, cara, amém? Já viu aquela frase que fala assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Pastor, amanhã eu vou orar. Ore hoje, querido. Amanhã, a partir de amanhã, pastor, eu vou começar uma campanha de leitura da palavra. Não, querido, comece hoje. Pastor, a partir de amanhã eu vou ser fiel ao Senhor. Comece hoje, amém? E eu quero falar sobre um texto que tem marcado também esses dias, e é o mesmo tempo que eu ministrei, o mesmo texto que eu ministrei há alguns dias atrás, é o Ministério de Louvor, mas eu quero que nessa noite encaixar ele totalmente com essa palavra, amém? E eu quero começar falando, querido, que a maioria das pessoas que servem a Deus, elas trabalham para agradar a Deus. Elas trabalham para ser aprovadas por Deus. Se você pegar qualquer pessoa que entra pelas portas da igreja, você fala assim, cara, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo? Ela vai falar, cara, é claro que eu quero agradar ao Senhor. Eu estou aqui agradando ao Senhor, eu estou aqui garantindo a minha salvação, eu estou aqui fazendo algo para que o Senhor venha olhar para a minha vida e venha se agradar. Sim ou não? Qualquer pessoa que você pegar e perguntar, ela vai ter esse entendimento, amém? E agora, porém, se você realmente quer, cara, ser aprovado por Deus, nós precisamos tomar cuidado com a religião. Fala comigo assim, religião. A religião é terrível, irmão. Como fala o pastor Facundo, é terrível, irmão. Porque a religião faz da gente pessoas religiosas, faz da gente pessoas de aparências, faz da gente pessoas que muitas vezes fazem as coisas sem entender o que estamos fazendo. Então, se você for pela religião e para agradar a Deus, a religião vai falar que você tem que fazer algo na igreja. Então você vai precisar entrar no louvor, você vai precisar entrar na dança, você vai precisar entrar no teatro, você vai precisar fazer alguma coisa para que você seja aprovado por Deus. Para que as pessoas olhem e falem, nossa, cara, como o Renan tocou muito bem com a Rom hoje, cara, como ele estava, né? Então a religiosidade faz com que a gente pense e fale, cara, o Renan está sendo aprovado por Deus. O Renan está agradando a Deus porque ele está tocando um carrom na hora do louvor. Só que ser aprovado por Deus, cara, ele vai muito mais além do que você fazer algo para Ele. Você ser aprovado por Deus, é como eu falei esses dias, Jesus ainda não tinha operado um milagre. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, lembra? Em forma de pombo. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, eis aqui o meu filho em quem eu tenho prazer. Pergunta para quem está falando assim, mas Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha ressuscitado o morto, Jesus não tinha feito nada. E ele já era aprovado por Deus. Primeiro nós precisamos de aprovação para depois ser usados por Ele, amém? A pior coisa que tem é a gente já entrar no negócio fazendo sem ser aprovado. Sim ou não? Você fala, nossa pastor, cara, eu faço demais, eu prego, se você deixar eu prego em teu lugar, se você deixar eu vou orar pelos enfermos. Só que como está a sua aprovação diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante dos homens? Amém? E a religião, então, ela faz com que nós venhamos a pular etapas. A religião faz com que ela trabalhe para inverter os processos de Deus em nossas vidas em relação à aprovação. Mas tem um texto, cara, que eu quero que você abra em 2 Timóteo. Quero que você abra 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 15, quem achou?
Quem achou? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim... Isso é uma carta de Paulo para o seu filho na fé, cara, Timóteo. Ele diz assim, ó... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Amém? Eu vou ler de novo, quero que você preste atenção. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Pode fechar a Bíblia e daqui nós vamos continuar a palavra, amém? Queridos, interessante que esse texto de Paulo, cara, Paulo não ensina Timóteo dessa forma. Timóteo, eu quero que você aprenda como você se vestir. Você precisa se vestir de terno para que as pessoas possam olhar e ver que você é um pastor bonito e apresentável, e um pastor responsável. Timóteo não chama, Paulo não chama Timóteo e fala, Timóteo, você precisa saber cantar, você precisa saber tocar, você precisa saber pregar bem. Ele não começa dessa forma, ele começa falando assim, cara, se você quer ser aprovado, você precisa ser um obreiro, cara, que não tem do que se envergonhar. Fala comigo assim, obreiro que não tem do que se envergonhar. Cara, e quando... A primeira vez que eu li esse texto, quando você lê numa perspectiva meio pentecostal, amém? Tem alguém que é pentecostal aqui ou já foi pentecostal? Quando você lê numa perspectiva pentecostal, você sempre vai falar assim, que obreiro, cara, é aquela pessoa que trabalha na igreja, sim ou não? Vamos receber o obreiro Felipe que vai fazer a parte das ofertas. Lembra que tinha isso na igreja? Vamos receber o obreiro Tiago que agora vai fazer a abertura do culto. E os obreiros eram aqueles que vinham de terno, tinham um crachazinho, né? Ficavam na porta, no portão, né? Na recepção, enfim. E você falava, não, lá está o obreiro fulano de tal. Eu cresci com isso na minha família. Meu pai tem o costume de chamar... Ontem eu vi isso, né? Ontem chegou alguém na minha igreja, na casa do meu pai, eu estava lá e ele falou assim, meu obreiro amado. Porque meu pai sempre faz essa ligação de obreiro com alguém que trabalha, amém? Isso também é um obreiro. Só que obreiros tem a ver com obras. Fala comigo, obras. Quando nós lemos esse texto, como eu falei, na perspectiva pentecostal, você vai sempre ligar, cara, um obreiro a alguém que executa algo na igreja. Só que quando você vai pegar a raiz dessa palavra, ele está falando de alguém que executa a obra de Deus. Alguém que tem as suas obras vivas. Alguém que tem as suas obras ao qual ele pode viver de uma maneira que ele não precisa se envergonhar. Amém? O que o texto diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como que eu faço para ser aprovado? Acho que Timóteo fez uma pergunta para Paulo. Paulo, tá, como que eu faço para ser aprovado? E Paulo continua. A primeira coisa, cara, você precisa se apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar. Uau, cara. Como que a gente pode ser um crente, cara, de verdade? Como que você pode ser um cristão, um gospel de verdade? Pastor, eu preciso encher meu celular de música gospel, não. Eu preciso comprar a camiseta da igreja? Não. Eu preciso falar glória a Deus, aleluia? Não. Nós precisamos, cara, amém, ser como obreiros que não tem do que se envergonhar. Cara, e o problema da religião, como eu falei aqui, ela trabalha... Olha, cara, essa frase eu quero que você pega no teu espírito. Sabe qual que é o grande problema da religião? É que a religião, ela trabalha mais para apresentar para as pessoas um Deus aprovado. Como assim, pastor? Todo culto eu tenho que... a religião faz com que todo culto os pregadores tenham que pregar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus vai abrir um milagre, que vai fazer um milagre, que Jesus vai abrir uma porta. E daí o pregador tem que convencer as pessoas de que Deus é um Deus que ela pode aprovar. E as pessoas falam assim, nossa, cara, esse Deus é muito bom, cara. Eu vou aprovar esse Deus. A religião faz com que a gente se preocupe mais em aprovar Deus para as pessoas do que apresentar as pessoas aprovadas para Deus. Amém? Por isso que é difícil, cara. É difícil você concorrer com esse tipo de evangelho. Porque é um evangelho mais fácil. É o evangelho mais fácil você encher uma igreja e falar assim, cara, Deus vai te dar uma vitória, é ou não é? Quem precisa de um milagre? Meu Deus, quem não precisa de um milagre, gente? Eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre, é ou não é? Quem não precisa de um milagre que atire a primeira pedra, sim ou não?
Só que a questão é, queridos, é que o Evangelho verdadeiro, ele nos ensina mais nos apresentarmos a Deus aprovados do que fazer com que as pessoas vejam que Deus é aprovado, que Deus já está aprovado, que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta. Cara, Deus, ele faz tudo isso. Só que primeiro nós precisamos ser aprovados por Ele. Não adianta, cara, você receber um milagre, você sair com a sua vida, você não viver para Ele. Não adianta você receber uma bênção financeira se você não tem condições de investir, se você não tem fé para investir no reino. Não adianta você ter um casamento de sucesso, um casamento abençoado, se o teu casamento não é suficiente para orar por outros casamentos, para que esses casamentos também sejam abençoados. Amém? Então não adianta, fala comigo, não adianta Deus ser aprovado para mim. Porque Deus, ele já é aprovado, cara. Tá errado, cara, esse tipo de negócio da gente ter que ficar provando Deus para as pessoas. Cara, crê em Deus, cara. Vem, cara, dê a sua vida para Ele. Porque Ele é bom, Ele é bom. Tá na hora de a gente começar assim a falar, cara, alinha a tua vida para que Ele te encontre aprovado. Olha a palavra que Paulo dá para Timóteo. Procura apresentar-te. Alguém já se apresentou para você? Quantos já serviram o quartel ou tiveram que se apresentar no quartel? Levanta os homens aqui, todos, né, cara? Não tem ninguém aqui menor de 18 anos, né? Cara, não adianta, você tem que se apresentar no quartel. Se você não se apresentar no quartel, os caras vão te buscar na tua casa, mano. Sim ou não? E você tem que se apresentar e você tem que fazer a apresentação do jeito que eles querem. Não é você chegar lá do jeito que você quer e falar, eu quero falar do jeito que eu quero. Não, eu não vou tirar roupa. Não vou tirar roupa. Não, filho, não tem. Fala comigo, não tem como. Fala comigo, você vai ficar pelado. É ou não é? Porque é necessário se apresentar. O problema é que nós queremos nos apresentar a Deus conforme as nossas tradições, conforme a nossa forma de viver. Nós queremos nos apresentar para Deus do jeito que nós achamos que nós podemos nos apresentar para Deus. Mas fala comigo assim, existe um protocolo. Existem as regras, cara. E Paulo, ele começa a ensinar o seu filho Timóteo, ele fala assim, cara, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Uau! Cara, mas quando é que nós seremos aprovados, apresentados a Deus aprovados? Né? Porque, cara, existe uma expectativa de Deus de que nós sejamos aprovados. Às vezes nós pensamos, cara, Deus ele morreu na cruz, eu aceitei Jesus simplesmente para que eu seja salvo. Cara, eu creio que esse evangelho é um evangelho muito fraco. Porque se Deus quisesse somente que você fosse salvo, Ele já tinha dado um jeito de matar você salvo. Amém? E já ia evitar um monte de problema que você ia gerar para Ele. Sim ou não? Ele já ia matar você e falar, eu vou levar esse cara antes que ele me dê mais confusão. Desceu as águas? É. Só que eu creio, cara, que existe um processo para que nós venhamos a viver para Ele. Para que nós não venhamos a ser simplesmente alguém salvo, mas que venhamos a passar a salvar outras vidas também. Amém? Lembra daquele endemoniado que estava, o gadareno, que eu ministrei para vocês esses dias? Né? Cara, e depois dele ter sido transformado, depois de aqueles espíritos malignos saírem dele, ele quis ir com Jesus. E Jesus falou, não. Vai e prega na tua casa. Vai e fala o que aconteceu com você na sua casa. Ele chegou lá e pregou, e detalhe, ele pregou para um conjunto de 10 cidades, Decápolis. E a Bíblia diz que toda aquela região, cara, foi alcançada. Amém? Então, cara, eu pensar que Deus, Ele quer me salvar é um evangelho muito pequeno, amém? Ele não somente quer me salvar, mas Ele quer que eu me transforme em um agente de salvação. Ele quer que eu me transforme em um agente de transformação. Eu sempre gosto de falar isso, cara. Por que Paulo, mesmo ele não andando com Jesus fisicamente, cara, Paulo, ele tem a maior parte da Bíblia, das Escrituras, foi ele que escreveu. Você parou para pensar nisso? Por que tem tantas cartas que marcam as nossas vidas? Mais do que as cartas dos discípulos que andaram com ele. Porque a transformação de Paulo foi muito maior, cara. Nenhum dos discípulos de Jesus perseguiu a igreja. Nenhum dos discípulos de Jesus, cara, matava os cristãos. Nenhum dos discípulos era tão terrível quanto esse Paulo, esse Saulo de Tarso.
Só que a Bíblia diz que um dia ele teve um encontro tão grande com Deus, cara. E esse encontro foi tão grande que transformou tanto ele, cara. E quanto mais transformação você tem, mais transformação você vai gerar. Amém? Se você for pouco transformado, pouca transformação você vai gerar. Quanto mais transformado você for, mais transformação você vai gerar. Por isso que todo dia, por isso que a gente está direto na igreja, cara. Às vezes as pessoas falam, nossa, vocês são muito religiosos, fanáticos. Cara, realmente isso aqui não salva ninguém, amém? Mas transforma muita gente. Transforma muita gente. Por isso que nós nos encontramos aqui, às vezes eu ministro, às vezes vocês ministram. Cara, nós somos edificados, nós somos transformados, nós somos lapidados, nós somos cortados, nós somos moídos, nós somos mortos. Porque quanto mais transformação nós vamos tendo, cara, mais transformação a gente vai alcançar. Mais vidas nós vamos tocar. Amém? Mais cidades nós vamos tocar. Então, cara, Paulo, ele dá a primeira dica, ele fala assim, cara, se você quer realmente ser esse cara aprovado, você precisa ser como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E sabe, cara, quando alguém está desaprovado? Sabe quando alguém está desaprovado por Deus? Quando essa pessoa perde a sua unção, ou melhor, quando ela perde a vergonha de ter perdido aquilo que ela tinha. Quando eu escrevi essa palavra, eu lembrava muito de Saul, cara, porque Saul ele já estava vivendo. Saul, cara, nas duas primeiras coisas que Deus pediu para ele, ele errou. Sabe o que você pegar uma pessoa e dar um cargo de confiança para ela, você falar assim, Felipe, você vai ser fulano de tal, você vai ser o cara. E eu vou usar você para governar Israel. Na primeira ordem que Deus deu através do profeta, ele não executou. Ele fez a forma dele. Na segunda vez, da mesma forma. Então a Bíblia diz que Deus se injuriou com ele. E falou, cara, eu me arrependo de ter levantado esse homem como rei. Porque esse homem não me ouve. Então Deus vai lá. Todo mundo já sabe da história. Samuel vai lá, unge a vida de Davi. Só que, cara, quando você começa a olhar para a vida de Saul, cara, você vai ver que Saul já tinha perdido a vergonha, cara. Saul já tinha perdido a vergonha de admitir que ele já tinha perdido a sua unção. Porque depois de algum tempo, cara, ele começou a perseguir a Davi. Ele começou a olhar para Davi e falar, cara, esse cara tem algo de diferente, cara. Quando Saul, ele era atormentado pelos espíritos enviados por Deus, os espíritos malignos, quem que ele chamava para tocar harpa e expulsá-los? Davi. Davi era um guerreiro tremendo, cara. Quem que matou o gigante lá? Porque Saul perdeu a unção. E ele perdeu a vergonha, cara. Além de perder a unção, além de perder a autoridade, além de perder tudo isso, além de deixar de ser aprovado por Deus, cara, ele perdeu a vergonha. Ele já não tinha nem mais vergonha, cara. Ele não tinha nem mais vergonha. Tanto que ele tentou matar Davi algumas vezes, cara. Fala comigo assim, porque ele perdeu a vergonha. Quando você perde a vergonha, é sinal que você, querido, já está desaprovado por Deus. Fala isso para alguém, profetiza na vida dela, fala assim, quando você já não tem mais vergonha, é sinal que você já está desaprovado, querido. Fala para ele assim, estou te dando uma dica, hein? É assim ou não é? Cara, e aqui nós poderíamos dar N exemplos, N situações, cara. Só que a pergunta é, cara, se ainda não somos aprovados por Deus, nós precisamos ter vergonha de algumas coisas. Se ainda nós queremos ser aprovados por Deus, nós precisamos ter vergonha de algumas coisas. E a pergunta que veio no meu espírito assim, cara, o que tem te envergonhado? Se você fosse parar e fazer uma reflexão agora, neste momento, a pergunta para você é, o que tem te envergonhado, cara? O que te traz vergonha? Porque nós temos vergonha da nossa nudez, sim ou não? Nós temos vergonha daquilo que as pessoas olham e falam, cara, tem alguma coisa de errada aí. Nós temos vergonha daquilo que nós não queremos que as pessoas enxerguem em nós. Daquilo que as pessoas veem em nós. Agora, do que nós temos vergonha? Eu coloquei alguns exemplos aqui, cara, quem sabe você tem vergonha das suas dívidas? Quem sabe você tem vergonha do seu casamento, porque o seu casamento, ele ainda não é o casamento que você queria que fosse. Quem sabe você tem vergonha da sua vida espiritual.
Quem sabe você ainda tem vergonha, cara, dos seus negócios, porque os seus negócios não são... eles são corrompidos, eles não são santificados, eles não são ordenados. Quem sabe, cara, você tem vergonha do seu caráter. Você tem vergonha que as pessoas descubram que você é crente, porque na verdade você não é. Quem sabe você tem vergonha que as pessoas descubram que você é um ministro, que você é um gospel. E as pessoas falam, mas ele não é tão assim, cara. Amém? Então, cara, o que você tem vergonha? Eu creio que nós precisamos nos alinhar, cara, alinhar a nossa vida para que venhamos a deixar de ter vergonha a respeito disso, amém? Amém? Eu vou contar um testemunho. Posso contar um testemunho para vocês? Alguém sabe o que é um testemunho? É o contrário de um testemunho, tá? Em vez de ele ser alegre, ele é triste. Só que, embora ele seja triste, ele traz muita reflexão e muito entendimento. Há anos atrás eu tinha uma banda, uma banda gospel, tá, gente? Pelo amor de Deus. Uma banda, então nós tocávamos na igreja, nós éramos adolescentes, e nós ensaiávamos toda sexta-feira no estúdio, ali no portão. E eu lembro que eu era líder, sempre fui líder dessa banda, e eu que organizava todos os ensaios, fazia oração, nós compunhamos, é assim que fala? Compunhamos letras, não sei se é isso. Cara, e um dia nós estávamos no ensaio, sexta-feira, e um dos meninos me chamou no canto, queria falar comigo, ele já tinha falado que queria falar comigo, e ele me chama no ensaio e falou, cara, preciso conversar com você, é um assunto delicado. Eu falei, nessa hora já dá 3 tipos de medo no nosso coração, né? Falei, ou o cara vai sair da banda, né? Ou o cara tá em pecado, ou sei lá, você já fala, vem um monte de parafuso na tua cabeça, sim ou não? E ele veio pra mim assim, Rael falou, cara, preciso falar, e eu achando que o problema tava com ele. E ele falou assim, é o seguinte, cara, você... Nossa, não sei nem como te falar porque a gente é tão amigo, eu sei que você não é assim, mas eu preciso te falar isso porque é o seguinte, cara. Sabe o fulano de tal lá da frutaria lá, perto da nossa casa? Sei, nossa, cara, me deu um gelo no meu coração, um frio no meu coração. E eu lembrei, falei, sim, cara, o que aconteceu? Cara, é que assim, eu não sei nem como te falar, cara, é que ele foi falar pro meu pai, e meu pai falou pra mim falar com você porque ele falou que você tá devendo lá, falou pra mim. Você tá devendo lá um dinheiro pra ele. Cara, e aquilo me trouxe uma vergonha terrível, cara. E realmente eu estava devendo, cara, 50, 70 reais pra ele. Porque eu tinha demorado pra pagar, esqueci de pagar, não consegui pagar, não sei. Cara, e quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, cara, que mancada, cara. É verdade, cara. Tô devendo lá mesmo, não, mas pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Eu fui lá na semana seguinte e paguei. Só que isso trouxe um entendimento muito grande pra mim, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Porque aquilo me trouxe uma vergonha terrível, Felipe. O cara da frutaria falar com o pai do menino da minha banda para falar comigo que eu estava devendo. Fui lá e paguei ele, nunca mais fiquei devendo para aquele cara. Só que o que eu quero trazer, queridos, é que muitas vezes nós fechamos a porta do evangelho para alguém porque nós executamos algo de uma forma errada. Amém? Nós achamos que aquilo que nós fazemos não vai impactar nas pessoas, Ana. Nós achamos que aquilo que nós fazemos, nós falamos, nós compramos e não pagamos, aquilo que nós executamos não vai afetar a vida das pessoas. E eu coloquei aqui que não existe maior vergonha, fala comigo assim, não existe maior vergonha do que não viver o que você prega. Concorda comigo? Ai, pastor, eu tenho vergonha porque meus lábios são feios, eu tenho vergonha porque meu cabelo tá ressecado, cara. Faz assim comigo, ó. Tô nem aí pra você. Deus fala, acho que Deus lá do céu fica olhando pra algumas pessoas, cara. Ai, pastor, não fui na igreja que eu tava sem calça. Eu tenho vergonha de que aquela calça velha que eu fiz semana passada. É ou não é? A gente tem tanta... Ai, pastor, eu não fui porque eu tenho vergonha. Cara, eu creio que a maior vergonha, cara, de alguém é quando ele não vive o que ele prega. É quando as pessoas olham e falam, cara, não é tudo isso. Sim ou não? O maior problema, cara, que nós podemos gerar é enganar uma pessoa que um dia, olha só, preste atenção.
O maior problema que você pode gerar, cara, na sua vida é enganar uma pessoa que um dia pode vir aqui e ter que ouvir você pregar. Sim ou não? Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando eu trabalhava aqui em Curitiba ainda, eu já contei isso pra vocês algumas vezes, eu acho. Tinha um pastor, um pastor que era meu funcionário. Cara, e ele, se eu der o nome dele no Facebook, você vai estar lá, vai estar PR, o nome dele, de pastor tal, de terno, de sapato mais brilhoso que existe, cara. Você consegue se enxergar no sapato dele. Gravata top. Eu não tenho nada contra isso, queridos. Só que um dos maiores falcatruas que existia na empresa no tempo que eu estava lá era ele. A situação dele era tão terrível, cara, que ele estava prestes a ser mandado embora por justa causa, de tanta advertência, suspensão que ele tinha. E eu lembro que uma vez nós estávamos à noite fazendo hora extra, eu estava comendo pizza, e veio outro encarregado e falou para mim, cara, não sei o que nós estávamos falando, cara, dá uma vontade de reunir essa piazada aqui, cara, ir lá na igreja desse cara e sentar na primeira fileira enquanto ele está pregando e falar assim, ó, é isso aí, cara, bom se você fizesse isso lá na empresa. Sim, é verdade. Porque muitas vezes, cara, aquilo que nós fazemos, cara, fora da igreja, cara, não condiz com aquilo que nós pregamos aqui dentro. É como eu falei, as pessoas perdem a vergonha. E sabe qual que é? Voltando, cara, ao que eu falei. Como que você vê que uma pessoa está reprovada por Deus? É quando ela já não tem mais vergonha do que ela faz. A gente, ainda como ser humano, se preocupa com ela, tenta resgatar ela, né? Não está errado. Porém, cara, isso é um sinal que ela já está reprovada, cara. É um sinal que ela precisa de um start, ela precisa retornar ao primeiro amor. Ela precisa voltar à essência da adoração e falar, cara, acorda, filha. O que você está fazendo com a tua vida? Você conhece toda a palavra, você conhece toda a Torá, você conhece toda a lei, cara. Mas você não executa. A tua vida não é de acordo com o que você conhece. Amém? Então, o maior problema que podemos gerar, cara, é enganar uma pessoa que um dia ela pode vir aqui e ter que ouvir você pregar. Imagine isso, cara. Imagine, Thiago. Um dia o teu patrão entra pelas portas da igreja e o Thiago está ministrando, cara. E provavelmente a pessoa vai ligar aquilo que o Thiago está falando com a vida que o Thiago vive. Com o Thiago. Amém? Se nossa vida não for de aprovação, seremos envergonhados. Então você não pode, cara, ser desaprovado pelas pessoas por causa das suas obras. Amém? Como eu falei, cara, as pessoas podem não gostar de você, podem não gostar do seu cabelo, podem não gostar da cor que você gosta, podem não gostar de um monte de coisa que tem em você, cara. Mas uma coisa elas precisam olhar e enxergar, cara, que as suas obras falam por você. Que você é um homem de caráter, que você é uma mulher de caráter, que você é um homem ou uma mulher de Deus, que quando você ora as coisas acontecem, que você tem intimidade com o Pai, que você tem, cara, uma conexão com os céus. Amém? Então, e Paulo, cara, ele estava dizendo nesse texto aqui, cara, Timóteo, se você quer ser aprovado, cara, precisa ser um exemplo a ser seguido. Fala comigo assim, eu preciso ser um exemplo a ser seguido. Tem alguém anotando a palavra? Eu quero que você anote essa frase seguinte assim. Fala comigo assim, não adianta o meu corpo estar em cima do altar e a minha vida estar no inferno. Forte isso, né? Fala de novo, não adianta o meu corpo estar no altar e a minha vida estar no inferno. Porque às vezes você olha alguém no púlpito da igreja e fala, meu Deus, que bênção esse irmão. Que bênção esse pastor, que bênção esse líder, que bênção essa profeta, essa mulher, enfim. Cara, só que muitas vezes a vida dela não está no altar. Muitas vezes a vida, cara, dessa pessoa não está no altar. Amém? Amém, igreja? Eu sei que não é uma palavra para dar muito glória a Deus, mas no final você vai dar, amém? Nem que a gente tenha que bater em você. O que o Espírito traz assim, cara, no meu coração é que é tempo de nós alinharmos a nossa vida para que pessoas possam receber a palavra através de nós. Para que pessoas possam olhar para as nossas vidas e falar, cara, eu quero ser como esses caras. Eu quero ser como esses caras. E existem muitas coisas que podem nos desaprovar, queridos.
Existem muitas coisas, eu não coloquei tudo aqui porque senão eu não gosto de ficar apontando muito pecado. É ruim ficar apontando pecado nosso, né, cara? Não vou falar nem de vocês o nosso. A gente tem que apontar a solução, é ou não é? Mas eu quero falar de no máximo 2, cara. 2 coisas que podem nos desaprovar, amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 8, diz assim, 13, Romanos 13, versículo 8 diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Tá falando, cara, não devais coisa aos outros. Salmos 37, 21 também. Salmos 37, 21 diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga. Fala comigo assim, o ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá com generosidade. Uau. Não preciso falar mais nada, né, queridos? Eu nem vou entrar nesse ponto aqui, queridos. Eu vou avançar, tá? Porque eu quero finalizar, eu quero falar sobre outras coisas.